Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Este é o podcast do portal da plataforma RH para você e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha com RH, para quem trabalha com gestão de pessoas. Toda segunda-feira cedinho a gente tem episódio novo publicado nas plataformas de podcast. Portanto, eu já deixo a dica para você seguir ou se inscrever no nosso podcast aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, tanto faz. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever, porque assim a gente aparece, né? Quando tiver episódio novo publicado, a gente aparece na página inicial do seu tocador de preferência. Mas, como eu falei, toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado para começarmos bem a semana. O episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o canal de denúncia, né? O papel do RH na construção, na elaboração de um canal de denúncia de fato confiável, que funciona, que acolhe as pessoas e como isso pode acontecer, qual é o passo a passo, na verdade, para a construção, para a elaboração de um canal de denúncias que de fato funcione, que seja bastante efetivo, e quem vai guiar a gente por essa jornada é o Fernando Fleider. Ele é CEO da ICTS, é uma empresa que detém as empresas Protiviti e Alliant, e eu agradeço a sua participação aqui com a gente, viu, Fernando? Eu que agradeço o convite e será um prazer aí falar sobre essa ferramenta tão útil no dia a dia dos profissionais de RH. Maravilha, privilégio participar contigo aqui, Fernando, e quem participa também é a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan? Obrigada pelo convite, prazer pro Fernando também. Esse assunto realmente é muito importante, tenho várias dúvidas por aqui. Fernando, como a Gabi já falou, esse é um assunto muito relevante e eu adicionaria que é um assunto também muito buscado pela nossa audiência, né? A gente já recebeu várias perguntas relativas ao canal de denúncia, qual é o papel de RH nessa elaboração, digamos assim, e como fazer isso funcionar de uma maneira efetiva, segura, funcional. E aí eu queria exatamente começar a nossa conversa te perguntando um pouco da contextualização desse tema. Quais são, na sua visão, né, qual é a relevância de falarmos sobre esse tema? E aí queria que você falasse também do papel do RH frente à elaboração de um canal de denúncias. Perfeito, Daniel, Gabriela. A contextualização do canal de denúncia é algo que mudou bastante no decorrer dos anos, né? Se a gente vai fazer um apanhado histórico, existem canais de denúncia super antigos aí que remete até aos egípcios, né? E a ideia original desse canal de denúncia era um entendimento que o governo na época não podia estar em todo lugar a todo tempo, né, e que a população tinha uma capacidade de controle, de monitoramento muito maior que o governo. E que o governo, então, estimularia de formas, na época, financeiras, que a população trouxesse questões que eram relevantes para o governo. Em uma palavra, só existe uma coisa relevante para o governo, que é impostos, né? Então, o canal denúncia ele aparece nesse contexto onde que o governo ele incentiva monetariamente para quem fala para o governo que quem está sonegando. É aí que começa o canal de denúncia lá atrás. Obviamente, isso é algo que fica muito para trás, mas o conceito original ele continua completamente moderno. O conceito de saber que o que acontece, vamos chamar no chão de fábrica, no dia a dia, só consegue ser monitorado por quem nele está, né? Sob o ponto de vista do mundo moderno, o canal de denúncia ele reaparece, na verdade, a pedido do mercado financeiro, né?
o mercado financeiro sofreu com alguns tipos de escândalos, né, que viram que reportes financeiros das empresas estavam incorretos e o mercado basicamente só conseguia se apoiar em auditorias externas para saber se esses reportes estavam corretos, e a gente, como bem sabe, até de exemplos aqui do Brasil, a auditoria externa, ela muitas vezes ela é incompetente de pegar questões como essas, até porque você pode ter grandes desvios que, sob o ponto de vista contábil, está correto, mas sob o ponto de vista de por que eles existem, não está. Né? E nesse momento, o governo americano, né, dentro de uma lei que é uma lei que já tem cerca aí de 25 anos, que é a lei chamada de Sarbanes-Oxley, começa a exigir, a obrigar que as empresas tenham canais aonde funcionários possam reportar sobre irregularidades de reporte financeiro, daí que ele reaparece. Bom, ele reaparece então de uma maneira obrigatória, mas a partir do momento que ele reaparece nas empresas, as pessoas têm a capacidade de ressignificar, né? Então, eles começam a entender, opa, eu tenho aqui um canal que antes eu não tinha, que me oferece uma confidencialidade, que me oferece um anonimato garantido por lei, que me oferece até uma não retaliação conferida por lei. Então, de repente, isso aqui pode ser um lugar para trazer outras questões, né? Num primeiro momento foram questões de fraudes, né? De falar, olha, pessoas estão fraudando a empresa, que não tem a ver com o reporte financeiro, né? Fraudando, estou roubando a empresa. E com isso, o canal foi sendo utilizado. No Brasil, especificamente, esse tema ele aparece, fora das empresas que tinham essa necessidade da lei americana, ele aparece de alguma forma em 2013, né, com as manifestações 2013 que levaram à promulgação da lei anticorrupção, que obriga também as empresas a terem um canal de denúncia, aí, diferentemente da questão dos Estados Unidos, não para reportes financeiros, mas para reportar atos de corrupção. E, mais uma vez, aqui no Brasil, agora com todas as grandes empresas com isso, esse canal começa a ser utilizado e testado. Primeiro as pessoas ligam, veem que realmente ele é seguro para questões inicialmente de fraude, mas depois, com o tempo, questões ligadas a comportamentos, que a gente chama questões ligadas ao comportamento interpessoal, a como as pessoas se portam dentro do trabalho, e é exatamente nesse momento que o canal ele para de ter características de denúncia, no sentido que eu trago algo de errado que está acontecendo, e começa a ter características de acolhimento, de ser um lugar onde eu consigo declarar que algo está me afetando diretamente, né? E é obviamente nesse momento que a RH entra na história. Desde o início, a gente já trabalha canais há bastante tempo, a gente é pioneiro no tema no Brasil, os temas comportamentais de assédio moral, sexual, etc., já apareciam. Mas a participação desse tipo de relato dentro do total dos canais não param de crescer. A ponto de dizer que hoje a grande maioria dos relatos eles estão ligados a comportamentos, a discriminação, a temas que, via de regra, entram dentro do escopo e do universo de RH. Então, sobre esse ponto de vista, resumindo, eu diria que hoje o canal é considerado pelo público, pelos funcionários, a ferramenta mais segura, mais simples, mais rápida de ser atendido em relação a alguma coisa que seria muito complicada de fazer via reporte pessoal, via chefia ou via outros canais, e que cada vez mais algo que foi criado pelo pessoal de compliance, pelo pessoal de auditoria, começa a fazer sentido para o pessoal de RH como sendo um grande canal de comunicação. E, Fernando, falando justamente sobre essa questão do comportamento, né, e do aumento do número de casos
né, de assédio, enfim. A gente acompanhou recentemente o episódio com o presidente da Caixa Econômica Federal. Aliás, ontem mesmo eu vi que o Ministério Público pediu a condenação dele, né? E claro que esse caso trouxe questionamentos sobre os cuidados para evitar, né, que chegue a esse tipo de situação. Nesse caso específico do presidente da Caixa, vários relatos, né, das vítimas, elas diziam que não denunciaram o abuso por supostamente não confiar no canal existente, que temiam perseguições e outras consequências. Então, assim, até trazendo essa questão de que ele deve ser seguro, né? A premissa do canal é ser seguro. Então, eu queria te perguntar qual a principal medida para tornar o canal confiável. Eu sei que cada empresa cria sua conduta, até como você falou no começo, né, a partir do momento que ele existe, a empresa tem essa liberdade de criar da forma dela. Então, eu já soube, por exemplo, de empresas que era tudo interno, não havia contratação de uma empresa terceirizada. Então, tinha um comitê interno, então eu fico pensando, e se a pessoa quer denunciar alguém desse comitê? Então, são exemplos aqui que eu estou trazendo para traçar essa realidade que se eu quero denunciar alguém que é do comitê, o CEO sempre vai haver esse medo de retaliação, né? Então, como evitar esse tipo de situação e tornar o canal realmente seguro, que é a premissa dele? Perfeito, Gabriela. Deixa eu começar do final, dizendo que não deveria ser uma surpresa para a Caixa que o público não confiava no canal. E não confiar no canal, existem várias interpretações possíveis, né? Eu não confio que o que eu delatar lá vai ser tratado, eu não confio no anonimato, eu não confio na própria ferramenta. Existem várias maneiras de entender isso. A maneira mais fácil que tem, a gente tem um análogo ao NPS, né, que tem em relação às perguntas do e-commerce, né? O NPS é uma pergunta simples, né? Você recomendaria de 1 a 5, de 1 a 10 esse site para alguém, sim ou não, e acabou, né? Não precisa fazer muitas perguntas. E esse NPS ele pode ser feito e deve ser feito de uma maneira constante em relação ao público do canal. E tão simples quanto você confia no canal, de quanto? De 0 a 10 e colocar. O nível de confiança do canal da Caixa era inferior a 50%. Então, isso não era algo desconhecido, tá? E era algo que deveria ser tomado. Mas, mesmo assim, não se vê atitudes nem em relação à ferramenta, que inclusive a ferramenta que lá estava foi renovada sem checar outras alternativas, nem em relação ao ambiente. Respondendo o que pode levar um canal a ser entendido como mais confiável. Então, a primeira coisa tem a ver com independência, né? Eu tenho que entender que eu estou reportando para um canal, para uma empresa que mantém essa independência, né? É importante saber que essa independência é algo que precisa constar em contrato, e é uma independência que ela tem que ser relevante em termos de sistemas, né? Então, parte, por exemplo, dos nossos contratos que a gente trabalha com as empresas é que eu tenho o direito de manter o anonimato, não importa, não tem nada que a empresa possa fazer para fazer eu abrir o anonimato. A única questão, inclusive, essa questão do anonimato está segura por lei, inclusive se vê investigações criminais, etc. e tal, isso aqui absolutamente não é aberto, tá? Outra questão que tem, a maneira que é configurado o nosso canal, por exemplo, uma vez aberta uma denúncia, é recebido um número sequencial que você não consegue apagar. Então, eu tenho o número sequencial 100, 101, 102, você não consegue apagar, e depois, se você apagar, você não consegue gerar mais esse número 101, por exemplo. Então, essa outra questão de saber que eu não tenho nenhum tipo de manipulação possível. Tá? Feito essa questão de que as pessoas entendem isso, a outra questão tem a ver com a comunicação desse canal, né? O canal existente na Caixa, ele sempre foi comunicado como um canal muito mais de denúncia, ligado às leis que eu falei, ligadas à lei anticorrupção, etc. e tal. Essa questão do acolhimento, ela era pouco explorada, ainda é pouco explorada dentro da Caixa, e eu tenho certeza que a gestão atual já está mudando essa questão, né? E por último, a gente tem que ter a certeza que seja o que for relatado vai ser trabalhado. E às vezes a pauta de confiança fala, o que adianta eu fazer toda
uma denúncia que vai ser cuidado, mas na hora quem vai investigar vai ser alguém dentro de casa que eventualmente vai engavetar. Então, parte do que a gente acha que é uma capacidade necessária de um prestador de plataformas, de canal, é ter essa capacidade de triagem e investigação se for necessário. Porque se for um serviço que o máximo que ele possa fazer é o registro, então nunca vai se poder optar também por uma investigação independente automática, né? Então, essa é outra questão. Por último, você tinha perguntado como eu garanto que não vai ter um cruzamento de canais, como eu não vou fazer algum tipo de denúncia que vai parar nas mãos erradas. Então, os canais que têm sistemas de gestão mais sofisticados, como é o nosso caso, a gente tem uma prévia classificação de quem recebe o quê, né? Então, por exemplo, existem empresas que falam, se é qualquer coisa ligada à diretoria, eu quero que vá direto ao conselho, eu não quero nem que vá ao CEO. Claro que, para saber isso, não só na hora da denúncia precisa saber que a palavra diretor apareceu, mas a gente constantemente tem que atualizar o organograma da companhia para se escrever só o nome fulaninho de tal, ou saber que o fulaninho de tal é um diretor. Outra questão que a gente tem descrito quais são as pessoas que têm acesso à plataforma do canal, para quando entra uma denúncia ligada a elas absolutamente não veem essa denúncia. Inclusive, um bom canal de denúncia, você não tem uma pessoa que tem acesso a tudo. Então, por exemplo, você pode colocar que qualquer denúncia ligado a assédio, por exemplo, quem tem acesso é o pessoal de RH, não precisa ser o pessoal de compliance. Isso existem várias companhias que fazem. Por outro lado, se essa questão de assédio é no mundo de RH, não é RH que tem que receber, é compliance. Então, a gente tem uma pré-definição que é feita junto com a empresa, que garante que nunca vai ter esse cruzamento de canais. Fernando, eu tenho duas dúvidas que eu acredito que, em certa medida, uma é a extensão da outra. A primeira coisa que eu queria te perguntar é relacionado ao tamanho da empresa que deve ter um canal. A gente tem a ideia de que só empresas grandes ou gigantescas, na verdade, devem ter canais de denúncia e tal. E aí eu queria te perguntar se pequenas empresas ou até microempresas também têm condições de estabelecer um canal de denúncia confiável, com todo esse cuidado que você elencou na resposta anterior. E aí a extensão dessa seria se há um momento mais adequado para a criação desse canal de denúncia. Eu imagino que a maior parte das empresas acabem criando depois que algo tenha acontecido, né? Algum crime tenha sido revelado, alguma coisa assim, ou algum abuso. Mas se existe um momento ideal, aquele momento em que, agora a gente já está com tantos funcionários, a gente já está com tal estrutura e é hora de criar um canal de denúncia. Existe algo assim? Bom, eu acho que a gente pode dividir em dois essa resposta, né? Existe o que a lei prevê, né? Então, independente de fazer ou não fazer, lógico, ter nexo, se a lei obriga a algo, deve existir, né? Sobre o ponto de vista da lei anticorrupção, existem várias maneiras que você consegue fazer algo chamado de canal de denúncias, até porque ele fala de independente, mas ele não fala de externo à lei. E as empresas menores que têm feito a contratação desse tipo de canal é quando elas são fornecedoras ou de empresas ou de governos que exigem que tenha esse canal, então ela precisa fazer e ponto. Mas tem uma surpresinha super relevante em relação a isso, que está saindo do forno uma lei que a gente vai ouvir falar muito aí a partir das próximas semanas, que obriga todas as empresas, a partir de 20 pessoas, a ter um canal para relatos de violência contra a mulher. Isso é novíssimo. Então, isso independente de se querer ou não, é necessário. Então, eu acho que existe essa questão primeiro, e existe quando faz sentido. Bom, primeiro faz sentido quando existe
uma condição que é relevante de se fazer uma denúncia. Se eu estou trabalhando em uma empresa que seja de 40 pessoas, mas que essas 40 pessoas só tem um chefe que é o dono da empresa, começa a fazer menos sentido. Para quem você vai denunciar o dono da empresa? A partir do momento que você tem empresas que, seja por uma dispersão geográfica, ou já tenha camadas hierárquicas, você começa a ter algum tipo de impedimento, talvez, de uma conversa direta, aí já começa a fazer sentido. Então, de repente, é uma empresa menor, é uma empresa de 50 pessoas, mas que tem a faxineira terceirizada e que não faria sentido alguém, de repente, ver ela falando com o diretor da empresa. Fala assim, ué, o que elas estão falando? E, sob esse ponto de vista, né, um canal permite fazer isso. Então, eu diria que sempre que faz sentido, ou seja, que a gente não esteja falando apenas de uma pessoa potencialmente a ser reportada, faz sentido ter. Aí a pergunta é assim, poxa, mas faz sentido, mas é complexo, é caro? Porque se faz sentido, é complexo, é caro, temos um problema. A questão, fato é que hoje não, né? Hoje com as plataformas digitais, hoje a gente tem canais que eles são self-service, que eles são chamados, né? Eles ficam dentro de plataformas que você consegue gerir automaticamente, claro. Esse tipo de plataforma ela não tem a independência de alguém de fora estar olhando, é uma coisa dentro de casa, mas ela pode ter independência já de quem recebe isso. Então, eu posso ter uma empresa de 100 pessoas que é feito esse canal, mas quem recebe essa questão é uma pessoa, por exemplo, que é dono da empresa que não participa do dia a dia dessa empresa. Isso já é considerado uma independência boa o suficiente. Então, para vocês terem ideia, a gente tem ofertas hoje de canais para empresas menores a partir de R$300 por mês. Então, não é algo impeditivo, né? Mas no passado, o canal ele precisava necessariamente uma pessoa atendendo pelo telefone, etc. e tal, que acabava encarecendo. Hoje, com a tecnologia, isso ele é muito mais acessível. Fernando, até eu vi recentemente uma pesquisa feita pela Alliant, empresa de vocês, né, que subiu o volume de medidas disciplinares, como orientação e transferência de funcionários dos setores quando, né, tem essas acusações, enfim, as denúncias. Aí eu queria te perguntar como que você avalia esse movimento? As empresas estão pensando mais em educação, conscientização do que punição? E, claro, vai depender muito do que aconteceu e da gravidade, né? Mas eu queria entender como você avalia esse movimento que parece mais de educação, né? Antes de você punir, deixa eu ver, né, se eu posso movimentar de outra forma. Eu entendo que existem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo e que têm permitido isso, tá? Primeiro, a gente tem visto mais do que um aumento nos relatos. É importante dizer, a gente hoje tem uma base de 5 milhões de pessoas relatadas, é uma base importante, né, da população. Mais do que um aumento nos relatos, a gente tem visto um aumento do que a gente chama da veracidade desses relatos, ou seja, cada vez mais veracidade do ponto de vista de não só da pessoa estar mentindo ou não, mas de estar acontecendo algo que realmente né? Porque antes podia ter interpretações, poxa, o cara veio, ele cobrou a meta, e não é necessariamente um assédio. Então, cada vez mais a gente entende que a consciência do que é certo e que é errado, ela é mais clara na cabeça do denunciante. E isso tem aumentado muito o percentual de denúncias que são levadas adiante. Então, isso é por um lado. Por outro lado, as empresas, elas cada vez mais têm entendido, por bem ou por mal, a importância de levar isso a sério, né? Eu entendo que o ESG, por exemplo, pode ser visto como um guideline de futuro de como deixar minha empresa melhor, ótimo, mas, antes de mais nada, o ESG é algo que, se eu não cumprir, minha empresa pode sair do mercado, né? Então, independente de a gente entrar aqui no contexto, se as empresas estão fazendo isso por propósito,
ou por medo, fato é que empresas hoje têm muito medo de saber que eu posso ir em uma mídia social, escrever sou fulaninho da empresa tal, fui assediado e a empresa nada fez. Então eu vejo um encontro desses dois fenômenos levando a esse aumento de medidas disciplinares. Fernando, eu quero agradecer imensamente pela sua participação e esclarecimentos, desejar muito sucesso para você. Obrigado pela oportunidade e eu entendo que a gente está aqui só no começo de um caminho, o caminho da transparência e um caminho que o canal faz parte de uma inclusão maior dentro das empresas. Perfeito, que seja assim, né, Gabi? Obrigado também por ter participado hoje com a gente. Eu que agradeço, Dan. Obrigada, Fernanda, aí pelo conteúdo e pelo bate-papo. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com o Fernando Fleider? Ele é CEO da ICTS, que detém as empresas Protiviti e Alliant. E quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora do RH Pra Você. Aliás, quero deixar aqui o recado para você visitar o RH Pra Você, né? O rhpravocê.com.br, que é a nossa plataforma de conteúdo. Lá você vai encontrar conteúdos novos produzidos pela nossa área de redação todos os dias, e também a área de Collab, que tem artigos produzidos por especialistas de RH, tem a nossa área de colunistas também, quer dizer, fica à vontade para navegar lá no rhpravocê.com.br e também para seguir o RH Pra Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e tem o grupo ou company page lá no LinkedIn, com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Então fica o convite também para você fazer parte dessa comunidade. Eu, mais uma vez, espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.